Olá, meus irmãos e irmãs, aqui é o Henrique, canal Dio é Vitino. Hoje, retomando uma caminhada que começou no ano passado. Eu me coloquei essa meta de poder refletir sobre Santo Agostinho o ano passado. Fiz 2 vídeos introdutórios falando um pouco da vida dele, o porquê de meditar sobre as confissões, por que eu tinha escolhido o livro das confissões para começar pelo livro, algumas introduções assim que convido você, se você quiser assistir, vou deixar no final do vídeo, nos cards, você pode acessar os vídeos ali. Mas, por tantas questões da vida, acabei abandonando aquela escolha, aquela meta, que era refletir, né, sobre as confissões de Santo Agostinho. E, enfim, por tantas razões, questão de trabalho, questão de casa, questão de escolha própria, que eu poderia ter recortado um tempinho da minha vida para ter feito aquilo, mas você vai deixando para depois, você vai deixando para depois, e aí, não sei se isso acontece na tua vida, mas acontece na minha. Eu vou deixando as coisas para depois, e o depois não chega. Porque quando a gente vai deixando, infelizmente a gente acaba não fazendo. Mas, falei, esse ano a coisa vai ser diferente. E se tem uma escolha que eu fiz no final do ano eu vou colocar em prática. Pode ser que não vai dar certo? Pode ser, mas pelo menos eu vou poder dizer, eu tentei. E isso realmente, quem me conhece sabe que eu prefiro errar tentando que acertar pensando, mas é muito difícil, não dá para fazer. E depois lá no futuro olhar para trás e falar assim, mas se eu tivesse feito, será que? Realmente eu já fiz várias vezes isso na vida, de deixar o tempo passar. Por exemplo, eu comecei o canal em 2015. Eu fico pensando, mas se eu tivesse feito tudo aquilo que eu estava pensando em fazer pelo menos uma vez por semana, o canal hoje já não seria de uma forma totalmente diferente? Eu já não teria alcançado aquela meta que mais ou menos eu imaginei? Mas não, eu deixei. Hoje nós estamos em 2022 e agora eu vou retomar. Eu vou falar, agora nós vamos pegar firme. Enfim, feita essa introdução, o que é aquilo que eu tenho em mente e que eu aos poucos estou conseguindo organizar? Por exemplo, vocês estão vendo esse vídeo agora, né? Eu consegui finalmente colocar em prática essa possibilidade de ter 2 câmeras, onde eu vou estar falando com vocês aqui, vocês vão estar me vendo, e eu vou poder mostrar o livro. Porque uma coisa eu aprendi nesses anos de caminhada: não adianta dar o peixe, tem que ensinar a pescar. Eu sempre gostei de escutar uma pregação, escutar uma aula, participar de alguma formação, e quando alguém estava me falando daquele argumento, eu poder encontrar, que seja na Bíblia, num livro, aquilo que a pessoa estava falando. Então isso é muito importante. Então a gente fala assim muitas vezes, Agostinho fala daquelas frases que são maravilhosas, né? Bonito de colocar no Facebook, Santo Agostinho, né? Santo Agostinho. Mas onde é que ele escreveu aquilo? Por que ele escreveu? Em que momento está escrito aquilo? Qual era o sentido dele estar escrevendo aquela questão? Refletir, entender o porquê está aquilo. Uma citação bíblica, é bonita essa citação, mas em que contexto ela está escrita? O que Jesus Cristo, o autor sagrado, ele estava querendo dizer com aquilo? Entender o contexto e refletir, porque quando eu consigo refletir, quando eu consigo meditar sobre aquilo, eu me aprofundo muito mais. E aí, eu que me aprofundo, eu realmente começo a ter uma caminhada com Jesus Cristo. Eu não dependo mais do que os outros vão ficar me falando, e aí eu vou me alimentar somente daquilo que os outros me dizem. Mas eu vou buscar o meu próprio alimento. Eu vou começar a trabalhar, vou começar a me esforçar para conhecer e compreender aquilo. Então, nós vamos fazer esse caminho
de pegar o trecho, num livro que seja, num site, porque eu também depois quero compartilhar com vocês sites que a gente pode encontrar livros e como fazer, assim como a gente tem feito um caminho com a Liturgia das Horas, com Santo Agostinho, quem sabe também com a Bíblia, enfim, fazer esse caminho. Eu não sou teólogo, não sou professor de nada, sou simplesmente um cristão, né, um homem batizado, casado, pai de 2 filhos, e que tenta, na minha dificuldade de vida, na minha pequenez, me assemelhar a Jesus Cristo. Tem tantas coisas que eu preciso melhorar, mas muitas. Mas eu só vou conseguir melhorar se eu buscar na fonte. E é isso que Agostinho nos ensina. E buscar na fonte. E hoje nós vamos meditar, como vocês viram na imagem inicial do vídeo, que é essa imagem aqui, essa frase muito conhecida, né? Fizeste-nos para ti, e inquieto está o nosso coração, enquanto não repousa em ti. Então, refletir sobre essa frase. Fizeste-nos para ti. Quem nos fez para ele? Deus. Então, Deus nos fez. Aqui já tem um conceito fantástico. E a gente precisa pensar sobre esse conceito. Nós somos uma criatura. Nós fomos criados por Deus. Então, mas não foi simplesmente criado como uma árvore é criada, como foi criada um passarinho. Não, Deus, olha o que Agostinho está dizendo. Fizeste-nos para ti. Para ti. Então, a nossa meta de vida é Deus. Porque a gente foi feito para aquilo. Então, por exemplo, se eu vou falar para vocês, deixa eu ver aqui, eu tenho uma caneta aqui, ok? Essa caneta foi feita. Foi feita para o quê? Para assar um churrasco, que é o que eu gosto de fazer, né? Como um gaúcho, eu gosto de assar um churrasco. É para assar um churrasco, não. A caneta foi feita para escrever. Então, a meta dessa caneta é escrever. Se a gente não está usando a caneta para escrever, ela já não está fazendo aquilo que ela foi feita para. Nós, criaturas, homens, fizesse-nos para ti. E aí vai. E inquieto está o nosso coração, enquanto não repousa em ti. Essa inquietude, inquieto, né? A gente fala muitas vezes para uma criança, né? Que a criança é inquieta, ela não sabe, ela não consegue ficar quieta, ela não consegue ficar parada. Então, o nosso coração não consegue ficar parado, não encontra o repouso, enquanto não repousa nele. Porque ele quem nos criou. Então isso é fantástico. A gente precisa refletir sobre isso. Então a gente tem que pensar. Aí me ajuda a pensar. Henrique, mas por que tu está agitado? O que está acontecendo? Por que tu não está tranquilo? Aí eu me pergunto, mas eu estou repousando no Senhor? Eu estou buscando o Senhor? Como é que está a minha vida de oração? Como é que está a minha vida sacramental? Faz quanto tempo que eu não me confesso, que eu não vou na missa, que eu não comungo do corpo de Jesus? Faz quanto tempo que eu não procuro uma vida de oração, de meditar a palavra, de buscar olhar para aquela palavra de Deus e me assemelhar a ela? E falar assim, não, eu quero tentar colocar em prática isso. É claro, meu coração está inquieto. Eu preciso fazer isso. Então, voltando para a questão inicial, a gente buscar as coisas aonde elas estão escritas. Então essa frase é muito conhecida. Você provavelmente já escutou falar dessa frase. Fizeste-nos para ti, e inquieto está o nosso coração enquanto não repousa em ti. Santo Agostinho. Ok, a gente já viu que está escrito nas confissões. Mas vamos ver aonde está escrito nas confissões. Eu estou aqui com o livro. Né? A gente vai abrir o livro. Logo no começo, porque o livro é dividido em 13 capítulos, ou 13 livros, como Santo Agostinho o estruturou. Então, o primeiro livro das Confissões vai falar do nascimento até os 15 anos. Então, essa faixa de idade de Santo Agostinho. Mas, Agostinho começa as Confissões com uma invocação.
né? Vocês estão vendo aqui a página, é a primeira página. É o primeiro parágrafo das Confissões. E vai estar dizendo assim, olha lá. Grande és tu, Senhor, e sumamente louvável. Grande é a tua força, e a tua sabedoria não tem limite. E quer louvar-te o homem, esta parcela da tua criação, o homem carregado com sua condição mortal, carregado com o testemunho do seu pecado, e com o testemunho de que resistes aos soberbos. E mesmo assim, quer louvar-te o homem, esta parcela da tua criação. Tu o incitas para que sinta prazer em louvar-te. Fizeste-nos para ti, e inquieto está o nosso coração, enquanto não repousa em ti. Quando a gente lê essa frase, que é conhecida, e você entende que Agostinho está dizendo, ó, tu, Senhor, o incitas para que sinta prazer em louvar-te. Então essa experiência de louvar a Deus é uma experiência de um verdadeiro prazer, de uma verdadeira alegria. Não é uma coisa passageira, porque é Deus que incita, é Deus que está colocando ali, ó, Henrique, me louva, porque a experiência de louvar-me vai te fazer acalmar a inquietude do teu coração, vai te fazer voltar a refletir. Então a gente começa as confissões colocando isso como uma base de toda a reflexão que nós iremos fazer pouco a pouco nas confissões. As confissões é uma experiência de louvor a Deus. Porque se vocês veem o último vídeo que eu fiz sobre Santo Agostinho, falando também desse trecho, eu falo de um conceito que é o confitere, que Agostinho usa para se confessar, mas também para louvar. É o mesmo conceito, louvar e confessar. Então, quando eu me confesso, quando eu entendo o que realmente está no meu coração, e falo isso, exponho isso a Deus, exponho isso à minha própria vida, eu estou louvando a Deus. Por quê? Porque Deus resiste aos soberbos. Mas se a gente for pegar esse trecho da Bíblia, né, ele está falando lá no número 3, né? Ó, se a gente for ver lá, o número 3. A gente for lá nos Provérbios, ou em Santiago, ou na primeira carta de São Pedro, capítulo 5. Deus resiste aos soberbos, mas dá sua graça aos humildes. Mas confia a sua graça, mas se derrama, mas se faz conhecer aos humildes. E a experiência de nós compreendermos quem nós realmente somos, nos faz viver a humildade, porque a gente começa a compreender que eu sou uma parcela da criação. E se eu não voltar para o Criador, eu não vou ser feliz. Eu vou continuar inquieto. Espero que você tenha gostado dessa simples reflexão. É um convite à leitura das confissões, a você pegar o livro, a poder ler, a poder meditar, a poder refletir, a mastigar tudo aquilo que nós podemos degustar dessa experiência de Agostinho com Deus e também compreender que a nossa experiência com o Senhor. Não se esquece, por favor, de deixar o teu like, de fazer o teu comentário, de compartilhar com os teus amigos e, acima de tudo, se inscrever no canal. Porque quanto mais a gente tiver esse envolvimento, esse engajamento das pessoas no canal, a própria ferramenta ela vai começar a divulgar esse material a outras pessoas. E assim, quem sabe, a gente poderá ajudar o Senhor da Messe com o nosso humilde trabalho na divulgação da Palavra de Deus. Um grande abraço, até a próxima, e não nos esqueçamos que Dio é vicino, Deus está próximo e não nos abandona, jamais. Um grande abraço.